Mas se você fizer a coisa com essa coerência e esse entendimento da realidade orgânica do sujeito, a melhora vai ser muito mais profunda, sabe? As surpresas de melhora para o próprio paciente vão ser muito mais profundas. As outras acabam que podem ficar naquela coisa de melhora um pouquinho, mas logo o paciente volta para a situação. Isso acontece até com remédio. Tem remédio que resolve o problema do sujeito e tem outro que fica ali na periferia do problema. O cara melhorou um pouquinho, mas logo aquele remédio já não está fazendo mais efeito para ele. É mais ou menos essa analogia que a gente pode pensar com a questão da acupuntura, do ponto, da escolha de ponto, da combinação. Nessa questão de anatomia e da fisiologia, eu quero chamar a atenção de vocês, já falei isso também, mas não importa, chamar a atenção de vocês, por exemplo, isso serve também para vocês entenderem por onde esses canais passam, ou seja, por onde esse órgão se expressa. É como se vocês estivessem olhando para o meridiano do pulmão. Num certo sentido, é como se vocês estivessem vendo um monte de pulmãozinho naquele meridiano, ou seja, aquele trajeto, ele é uma extensão muito próxima do que é o órgão, do que é o pulmão. O intestino grosso, a mesma coisa. Então pensem um pouco por aí. Pensem um pouco que é como esse pulmão se espalha pelo corpo, como esse intestino grosso se espalha pelo corpo, como esse pulmão se interrelaciona com outros órgãos, como o pulmão vai lá no intestino grosso, como o pulmão passa pelo coração, como o pulmão, estou falando do trajeto, mas eu estou dizendo que esse trajeto é um pouco o órgão também, como esse pulmão passa pelo pericárdio, como esse pulmão faz uma conexão com o ponto relacionado com o estômago. Para que serve isso? Serve para quando vocês estiverem também construindo um procedimento terapêutico, você vai dizer assim, pô, aqui eu já entendi que esse pulmão ele tem uma conexão direta com o intestino grosso. Então eu posso usar esse ponto aqui, que é o ponto 7 do pulmão, que é exatamente daqui que a energia desvia e que esse pulmão vai encontrar com o intestino grosso. Se eu estou querendo melhorar a prisão de ventre da pessoa que está com o intestino grosso preso e quero usar um ponto de pulmão para dar movimento também, o ponto 7 pode ser o ponto melhor. Para que eu vou usar o outro aqui se esse aqui sai daqui e faz uma conexão direta com o intestino? Ou seja, são nuances, são detalhes que vocês vão pegando e que vai ficando cada vez mais rico o entendimento de vocês, e na hora de construir um procedimento, esse procedimento ele vai sendo cada vez mais coerente. Vocês precisam ter uma certa... Precisam não, mas devem ter. Tudo aqui a gente está encaminhando para que vocês tenham uma explicação do porquê que você escolhe um ponto para usar, do porquê que você escolhe o outro ponto, do porquê que você botou 5 pontos naquele paciente. Você entende? Eu possa dizer, Eduardo, me explica aqui, por que você usou esse ponto? Eu usei porque eu entendi que esse ponto ia fazer isso e aquilo. E esse outro, porque ia fazer isso e aquilo. E esse outro, porque combinado com esse, ia dinamizar assim, assim, assim. Porque esse aqui eu queria que ele fosse mesmo redundante, porque o problema da pessoa é crônico e eu tenho que chegar mais pesado. Então eu botei 2 pontos que têm quase que a mesma função. Ou em outra situação, pode dizer, para que você usou, para que você gastou 2 agulhas para 2 pontos que tem quase que a mesma função? Por que você não escolheu esse outro aqui, ou por que você não escolheu um deles? É redundante. Ou às vezes é redundante porque você quer que seja redundante. O que eu quero dizer, você tem que ter uma clareza do porquê que você está escolhendo cada um desses pontos. E para ter essa clareza, é claro que vai ter que conhecer de ponto, e a gente vai chegar lá. Eu estou avançando aqui um pouco, mas eu estou querendo dizer que é dessa maneira, porque senão vocês ficam como? O livro diz, trata dor de cabeça, com ponto tal, ponto tal, ponto tal, aí você pega aquele ponto tal, ponto tal, ponto tal e replica na pessoa. Mas você não está entendendo chongas daquilo ali, você está fazendo um troço mecânico.
sabe? Que não tem muita explicação. Pode melhorar, até pode melhorar. Mas se você fizer a coisa com essa coerência e esse entendimento da realidade orgânica do sujeito, a melhora vai ser muito mais profunda, sabe? As surpresas de melhora para o próprio paciente vão ser muito mais profundas. As outras acabam que podem ficar naquela coisa de melhora um pouquinho, mas logo o paciente volta para a situação. Isso acontece até com remédio. Tem remédio que resolve o problema do sujeito e tem outro que fica ali na periferia do problema. O cara melhorou um pouquinho, mas logo aquele remédio já não está fazendo mais efeito para ele. É mais ou menos essa analogia que a gente pode pensar com a questão da acupuntura, do ponto, da escolha de ponto, da combinação. Então, é por aí. Quando vocês estão olhando aqui para a anatomia dos canais e colaterais, quando vocês olham, por exemplo, para os tendinos musculares, aqueles meridianos, são, vamos dizer assim, é o meridiano do pulmão, por onde ele dá conta de que musculatura que tem relação com o trajeto do meridiano do pulmão. Significa dizer o quê? Se eu boto a agulha num ponto do meridiano do pulmão, esse ponto pode melhorar a mobilidade muscular ou reduzir a dor muscular de uma determinada cadeia muscular. Então vocês vão ver por onde passa ali o tendino muscular. Então aqui eu posso usar pontos do meridiano do pulmão. Quando eu vejo o tendino muscular dando conta de outra área muscular, eu tenho que ver qual é o meridiano que dá conta daquilo ali, para que eu tenha uma clareza e uma coerência de falar, agora aqui eu vou usar um ponto do estômago. Por quê? Porque esse ponto do estômago dá conta dessa porção, dessa região da musculatura, onde a musculatura está inserida aqui. Vocês vão ver que, por exemplo, no pulmão tem uma musculatura intercostal, ela pega ela, vamos dizer assim, é uma musculatura que protege as costelas. Então o sujeito está às vezes com uma dor, uma dificuldade de respirar e ele percebe que a musculatura queixa dele, você pode pensar assim, pô, eu posso usar algum ponto de pulmão, porque eu já entendi que os pontos, o pulmão tem a ver, o tendino muscular do pulmão, ele vai, né, sendo um invólucro dessa região muscular, posso usar isso aqui. Então sempre estar levando a coisa para esse campo clínico também. O que é isso? Qual é a utilidade disso clinicamente? Que é o que a gente está tentando mostrar aqui o tempo todo, que isso aqui tem uma utilidade clínica. Umas são muito evidentes e assim, muito necessárias, você vai usar muito. Outras são menos evidentes, mas também tem a sua utilidade. Não é o ator principal ali, mas você tem todo um contexto de uma peça que você arma, em que os coadjuvantes têm muita função também nesse processo, né? Você bota um ator principal bom com um coadjuvante que não tem nada a ver, o negócio talvez não fique tão bom. Então, se você tem um ator principal e está fazendo os coadjuvantes também tem a ver ali com o contexto, a tendência é ficar bacana, boa a situação assim, o tratamento trazer um resultado mais eficaz.